Hoje nós falaremos de um assunto simples, mas de extrema importância dentro da sua empresa. Nós falaremos de um assunto que é o Prolabore. Prolabore, na verdade, é um salário de sócio, só que ele é o salário que é contribuído ao INSS. E aí existem muitas dúvidas aqui dentro da questão empresarial, desde sou obrigado a pagar, tem gente que odeia o INSS, que não quer pagar nem ferrando isso e começa a gerar algum certo tipo de problema para o futuro e colocar sua empresa em risco. Então eu quero que você entenda algumas questões aqui primeiro. Primeiramente, a gente tem que entender que existe uma lei que ela diz que todas as empresas devem ter um administrador. E pelo fato dessa lei dizer que toda empresa tem que ter um administrador, obviamente o administrador não trabalha de graça, ele vai ter um salário. Este salário, ele é o Prolabore. O Prolabore, ele tem o mesmo conceito de um salário de funcionário mesmo. Ele vai ter algumas incidências de impostos, por exemplo, como o IR e o INSS. E aí é por isso que você precisa ter uma atenção especial no momento em que você vai decidir o seu salário, porque é diferente de um funcionário. Você, empregador, você, patrão, você vai escolher qual é a base do valor do seu Prolabore. Existe uma diferença entre a distribuição de lucros e o Prolabore. Vamos nos concentrar no Prolabore. Eu quero que você entenda que quanto maior for o seu Prolabore, maior vai ser a incidência dos impostos. Por exemplo, um INSS, ele tem uma tabela que é fixa. Para quem tira Prolabore, sempre vai ser o valor de 11%. Obviamente, até o teto máximo que se tem na legislação, que é algo em torno de R$7 mil. Ninguém pode contribuir com mais do que isso. Se você tiver um Prolabore de R$20 mil em relação ao INSS, você vai ter que seguir o teto. Agora, em contrapartida, você vai ter um outro imposto chamado imposto de renda. Este imposto de renda, ele é retido na fonte, ele é descontado de você e ele vai ser progressivo. O que quer dizer isso? Quanto mais você recebe, mais você paga. Então o que acontece? Que até R$2 mil, em torno de R$2 mil, você não tem imposto de renda retido na fonte nenhum sobre o Prolabore. Só que a partir de então você começa a subir esse salário, esse Prolabore, você começa a ter essa incidência aí. E ela começa com 7,5%, mas ela pode chegar até 27,5%. E aí gera muita dúvida no momento que o empreendedor chega aqui no escritório de contabilidade, ele transfere essa consultoria do quanto ele tem que pagar para o contador e não é assim que funciona. Então o que a gente precisa entender de fato é como eu coloco uma contribuição de Prolabore, INSS sobre Prolabore, de uma forma consistente. Então, a primeira coisa que você deveria fazer é um cadastro dentro de um sistema do governo chamado Meu INSS. Ele é público, mas ele requer uma autenticação de senha. Entrando dentro deste ambiente seguro do governo, você vai pegar duas informações lá extremamente importantes. A primeira é quanto tempo falta para você se aposentar. Então, geralmente, ele vai te dar diversas simulações, porque existem diversas formas de você se aposentar, por tempo de contribuição, por idade, se você tem algum pedágio no meio do caminho de transições de leis. Então você vai pegar ali, vamos imaginar a melhor situação que possa existir, o tempo que é o menor para você se aposentar, beleza. Você guardou essa informação, vamos dizer que falta 10 anos. Depois, a segunda informação que você vai pegar é o seu histórico de pagamentos que você já teve no INSS ao longo de uma vida. E você pode ter trabalhado até antes de 1994, mas para este efeito de cálculo, não vai importar muito o que aconteceu antes de 94. Por quê? Porque lá em 94 você vai lembrar que teve uma mudança de moeda, que se mudou para o real. Então qualquer valor que eu pegar antes de 94 e converter para o real vai dar R$1. Não importa, você podia receber 100 milhões de cruzeiros cruzados, convertendo para real sempre vai dar R$1. Então isso atrapalha na memória do seu cálculo aí, da sua média de contribuição. Então o que você tem que fazer? Pegar essa informação de 94 para cá e aí você vai ter um Excel, você vai tabular todas as suas contribuições. Quantos salários você teve de contribuição? Levando em consideração que cada ano você tinha um salário mínimo vigente no Brasil. Então você precisa também entender quanto daquela contribuição que você fez lá no ano específico equivale ao salário mínimo vigente daquela época. E aí você vai conseguir saber o número de salários
salários mínimos que você tem direito. Então, vejamos. Hoje, o salário mínimo é 1.412. Se você ganhasse R$3.000 hoje de Prolabore, equivale a 2 salários mínimos. Mas e se daqui 10 anos o salário mínimo estiver valendo R$3.000? Daqui 10 anos, então, esse Prolabore equivale a 1 salário. Tá me entendendo o que eu tô dizendo? Então, o que você precisa fazer? Colocar numa planilha organizada todos os meses de 94 para cá, trazer as informações de quanto foi mês a mês a sua contribuição de INSS, seu salário base, e ao lado você colocar a referência de cada mês de salário mínimo vigente na época e fazer uma conversão. Quantos salários mínimos cabem dentro do seu salário daquele mês? Você vai ter um número de quantidade de salários. No final, você vai fazer uma média. Então a minha média está em 3 salários mínimos. É assim que o INSS vai determinar quanto que vai ser a sua aposentadoria. Em cima dessa média é que a gente vai começar a projetar os outros 10 anos que faltam para você se aposentar. Lembra que a gente pegou lá a simulação primeiro de quanto tempo falta, pegou a simulação do que tem já de transcrição de pagamentos para saber qual é a sua média atual, e aí em cima disso é que eu vou tomar uma decisão assertiva de quanto que é que você tem que pagar de Prolabore. Porque vejamos um exemplo. Vamos dizer que o seu objetivo é se aposentar com 4 salários mínimos e o seu histórico da sua vida inteira, ela foi que você tinha 3 salários mínimos. O que você vai precisar fazer? Você vai ter que elevar a sua média nesses próximos 10 anos de tal modo de que compense esses 10 anos pagando a mais o efeito da média toda passada, que era 3 salários mínimos. Então veja, parece uma coisa super simples, mas é complexo quando falamos de planejamento da sua aposentadoria. Ah, Everton, mas eu não confio que quando eu for me aposentar, o INSS não vai existir mais, vai estar quebrado e tudo mais. Então, se você defende este conceito, então o que você vai fazer? Você recolhe só sobre um salário mínimo, porque recolhendo sobre um salário mínimo, o mínimo é sempre o mínimo. Você está colocando o menor dinheiro de contribuição sempre para ter um valor maior recebido. Vamos lembrar que em algum momento, em 94 ou 95, o salário mínimo era próximo de R$80. Imagina quem lá em 94 ou 95 contribuiu com um salário mínimo, 11% de R$80, e hoje ele está recebendo 1.412, quer dizer, praticamente 14 vezes mais, muito mais do que 14, quase 20 vezes mais o que ele contribuiu. E isso vai acontecer com você também. Se você recolhe hoje sobre um salário mínimo, daqui 10, 20 anos, esse salário mínimo certamente estará bem maior. Você colocou menos dinheiro para retirar mais. Everton, mas aí você não está levando em consideração o efeito da inflação. Não, não estou levando. Estou levando em consideração apenas uma média matemática simples. É só para você entender que você precisa recolher um Prolabore dentro da sua empresa e você precisa ter esse cuidado de entender o quanto você quer se aposentar para você fazer essa média correta. Everton, e se eu não quiser pagar nada? Eu odeio o INSS, eu odeio o governo, eu não quero pagar nada. Qual é o risco que eu corro? Simples. Se um dia uma fiscalização do INSS chegar na sua empresa e ver que não há declarado um Prolabore para um sócio, pode acontecer deles entenderem que o faturamento da empresa é o salário do sócio. E aí você tem um problemão. Imagina que você está faturando na sua empresa 50, 100 mil reais por mês e o governo ter um entendimento que este valor de faturamento é o salário do sócio. Então você vai pagar o teto máximo do INSS e vai pagar uma pancada de imposto de renda sobre esse Prolabore. Então eu quero que você tenha uma atenção especial nesse sentido para que você não corra esse risco, beleza? Se você gostou desse vídeo, você já deixa o joinha. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, escreve aqui nos comentários para que a gente possa te responder, e se inscreve já nesse canal e clica no sininho, porque quando os vídeos saírem, geralmente nós mandamos os vídeos às quartas-feiras, você já recebe uma notificação, é sempre um conteúdo de qualidade para você. Eu sou Everton Rocha, sou sócio da UpHold Contabilidade, estou aqui à disposição para te ajudar a fazer a sua empresa crescer. Um grande abraço, até mais, tchau!